No vídeo de hoje eu vou dar continuidade na playlist que eu estou montando aqui no canal de História do Pensamento Econômico. E no vídeo anterior eu falei sobre a ética paternalista cristã. Eu estou usando esse livro. Por enquanto é o livro base aqui do canal dessa playlist que eu estou montando. E hoje eu vou falar um pouco a visão desse autor sobre o próximo passo na evolução do livro dele aqui, o caráter anticapitalista da ideologia feudal. Eu tive dando uma olhada em alguns capítulos desse livro e, na verdade, a leitura que fiz até agora aqui no canal da playlist que estou montando, não estou gostando da linguagem que ele está usando. Eu estou percebendo que tem muito vocabulário, muita linguagem e muito conceito filosófico e até econômico que é marxista. E eu não sou dessa linha, eu não gosto, na verdade. E eu já percebi que o livro tende para essa forma de pensamento. Veja, na faculdade de economia eu tive uma matéria específica sobre Karl Marx, sobre o Capital. Eu tive um ano com essa matéria se chamou Economia Política. A gente só estudou o Capital. Acho que foi o livro 1 e o livro 2, algumas partes deles, né? Claro que a gente devia ter estudado mais coisas. Em economia política não se estuda só Karl Marx, se estuda outras coisas também. Mas uma coisa que eu aprendi lá na faculdade e não foi nem com os professores, foi com um colega de turma mesmo, que não é marxista, inclusive nem é de esquerda. Eu, inclusive, não sou de esquerda, não tenho nada a ver com essa ideologia, eu não concordo com praticamente nada do que tenha a ver com o pensamento de esquerda, praticamente nada, tanto do ponto de vista político, tanto do ponto de vista moral, do ponto de vista filosófico, até da lógica. Para mim não faz sentido a perspectiva marxista ou qualquer vertente de esquerda. Para mim não tem o menor sentido lógico, não se aplica na minha vida, pelo menos, né? E o que eu aprendi com um colega da minha turma é que já era formado em outra faculdade, já teve contato com o Karl Marx. Ele disse uma coisa que hoje eu penso sobre isso e eu concordo. O Karl Marx, ele fez ou os marxistas, de modo geral, eles são bons em fazer uma descrição da realidade. E esse ponto tem que ser considerado, no sentido de se expor a isso, de entender o que os caras estão dizendo. Então, de fazer uma descrição do que está acontecendo, ok, sem problema. O único problema dos marxistas e do pessoal mais de esquerda é quando encontra o problema e não consegue solucionar, e trazem soluções que não fazem o menor sentido. Então estou falando aqui na economia, né? Então eu aprendi com ele que, por mais que eu não seja marxista e não me interesse nem um pouco por ele, por essas ideias na minha vida prática, é importante respeitar pelo menos essa posição de descrição, né, do ponto de vista deles da realidade. E esse livro, aos poucos eu tenho percebido essa linguagem que só quem já leu o Capital ou já teve algum contato com Karl Marx sabe. Por exemplo, quando ele usa o vocabulário do tipo força de trabalho, FT, força de trabalho, é um vocabulário marxista. O Capital cita isso várias vezes. E proletariados, por exemplo, é uma coisa que é mais comum de se encontrar em obras marxistas. E por aí vai. A ideia de ideologia, mas ideologia aqui aplicada ao capitalismo, né? Eu tenho a minha visão de ideologia, eu aplico a muita coisa, não é só um ponto de vista econômico, né? Para mim, o marxismo é uma ideologia, por exemplo. Já pro marxismo em si, ideologia é aquela ideia de alienação, uma ideologia é aquela que aliena e por aí vai. Mas, então eu vou continuar com esse livro até a altura em que eu entendo que ele está fazendo uma boa descrição daquele fato histórico. Isso não tem problema. Agora, quando ele começa a trazer interpretações que eu acho que está sendo enviesada do tanto que eu já ouvi na faculdade, então talvez eu até traga para o canal, mas junto com outro livro que não tem essa visão. Enfim, hoje ele está falando um pouco então sobre, vamos só pegar aqui, abrir onde eu cheguei, o caráter anticapitalista da ideologia feudal. Ele diz aqui que os pressupostos filosóficos e religiosos que norteavam a conduta do homem medieval derivavam da ética paternalista cristã, como eu já falei no vídeo anterior. Ele cita alguns autores que foram porta-voz, então, da Idade Média. São Tomás de Aquino foi um deles. E ele cita que Tomás de Aquino manteve-se fiel à tradição ao insistir em que a propriedade privada só era moralmente justificável enquanto condição necessária para assistência aos pobres.
Os ricos, abre aspas, os ricos, afirmavam ele, devem estar sempre prontos a repartir e dispostos a abrir de mão. Veja que teria que consultar um teólogo, né, para ele me dizer de fato como que Tomás de Aquino encarava essa situação, qual era o pensamento dele sobre isso. Como eu sei que o livro tem esse viés um pouco mais marxista, eu sei que talvez aqui seja uma forçação de barra, né? Então, são coisas assim que fazem você perceber a ideologia do livro. Mas isso não quer dizer que o livro não presta. Tem informação aqui e a gente tem que considerar. Então, ele começa esse capítulo falando disso, que era uma sociedade com ética paternalista cristã, um período, né? E citou, então, essa fala ou esse texto do Tomás de Aquino. Ele diz, né, que os ricos, afirmava ele, deveriam estar sempre prontos a repartir e dispostos a abrir de mão. Caso contrário, a riqueza deixa de ser moral e religiosamente justificável, e o seu dono fica reduzido à condição de ladrão comum. E isso faz sentido mesmo, né? Essa era uma visão, para quem sabe um pouco de teologia, um pouco de história da igreja, ou mesmo história medieval, realmente era uma visão bem assim conforme ele descreve. A contribuição profundamente, deixa eu ver onde que mais, aqui ó. Aqui ele começa a falar um pouco mais de economia, que é o que me interessou mais. A ideia de que as relações econômicas e sociais que caracterizavam o sistema sensorial refletiam uma ordenação natural e eterna, ou seja, de que estas relações emanavam de Deus. E isso aqui eu concordo. Então, aquelas relações sociais e econômicas eram relações que emanavam do próprio Deus. Essa era uma visão medieval, né? Neste período, sublinhava a importância da distribuição do trabalho e dos esforços, da distribuição das tarefas distintas segundo as diferentes classes e sustentavam que as distinções econômicas e sociais entre os homens eram indispensáveis para acomodar tal especialização. Segundo esse raciocínio, os senhores, tanto os seculares quanto os eclesiásticos, precisavam dispor de abundante riqueza material para cumprirem a missão que lhe havia sido destinada pela providência, por Deus. Já o servo podia se contentar com o pouco que tinha para executar as funções que lhe eram próprias, que também tinha sido reservada por Deus, pela providência. Todos os homens tinham o dever de realizar sem discutir as tarefas designadas pela providência. Aceitar a posição social para a qual haviam nascido e não contestar os direitos, privilégios e regalias dos que ocupavam posição superior na hierarquia social. E uma parte que resume muito esse vídeo de hoje e esse item, uma avaliação do pensamento econômico e social da Idade Média deve ainda levar em conta o desprezo com que as populações encaravam a atividade e o espírito comercial. O modo de vida medieval baseava-se nos costumes e nas tradições. Sua viabilidade dependia da aceitação desses costumes por parte dos membros da sociedade e, consequentemente, do lugar que cabia a cada um no seio da sociedade. E havia sanções que ele começa a mencionar neste capítulo. Uma das sanções mais importantes, reafirmada exaustivamente ao longo desse período, insistia em que os mercadores e comerciantes tinham a obrigação moral de vender as suas mercadorias pelo chamado justo preço. E aqui eu quero mencionar isso rapidamente, a ideia de justo preço. O justo preço fundamenta-se na ideia de que o comerciante devia vender sua mercadoria por um preço que compensasse os esforços feitos no transporte do produto e na busca de um comprador e que fosse suficiente apenas para reproduzir sua condição tradicional e costumeira de vida. Vender a mercadoria a um preço superior ao justo preço redundaria evidentemente na obtenção de lucros e na acumulação de riquezas materiais. A ética paternalista cristã condenava com severidade a cobiça e a acumulação de riquezas. A doutrina do justo preço servia como freio a essa atitude gananciosa e socialmente perigosa. Outra sanção importante na Idade Média tentou inibir ou visava inibir a acumulação de riquezas, que era a proibição da usura, isto é, o empréstimo de dinheiro a juros. Existia inclusive uma lei contra a usura promulgada na Inglaterra que refletia essa atitude predominante neste período. E aqui ele faz uma diferenciação, que na teoria se proibia a usura, né? Mas na prática, na verdade, acontecia, né? Já acontecia na sociedade em diversos níveis. E aí ele termina esse capítulo comentando que essa ideia medieval, o caráter anticapitalista da ideologia feudal, baseada na questão do justo preço e principalmente a inibição da usura, veio depois começar a ruir, né?
com o advento de outras coisas que a gente vai falar aqui no canal brevemente. Então esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê semana que vem fazendo um resumo desse capítulo 1 dessa playlist que eu estou montando aos poucos aqui do canal, que com certeza, provavelmente eu vou adotar outros livros, esse aqui juntamente com outros livros para continuar a playlist ao longo do tempo para ter mais de um ponto de vista, beleza? Valeu!